Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, Meu Poço dos Desejos, Bugado. Parte 33. Capítulo 272. Quando Scanor e seu grupo retornaram a Axel, já era meio-dia do dia seguinte. Vendo a expressão derrotada em seus rostos, Miau e os outros que haviam fechado um acordo com Vanir, pensaram que tinham atrapalhado sua missão. Entretanto, as moedas de ouro que Kana casualmente retirou rapidamente negaram essa suposição. A missão foi de fato concluída com sucesso, mas eles sofreram um ataque mental tão severo que ainda não se recuperaram totalmente. Foi assustador. Realmente assustador, aqueles cultistas da religião Axis, murmurou Uta, abaixando a cabeça, claramente sem vontade de se lembrar da longa e torturante experiência. Até mesmo a normalmente masoquista Darkness estava estranhamente quieta, demonstrando uma rara sensação de medo. Embora ela gostasse da humilhação de ser assediada e maltratada, o trauma psicológico infligido por aquele grupo perturbado era algo completamente diferente do que ela desejava. Esse entusiasmo avassalador e inescapável era mais assustador do que qualquer pesadelo. Felizmente, ela adorava a deusa Ares. Ao ouvir que o humor abatido deles estava relacionado aos seus seguidores, Aqua, que estava deitada no sofá chupando os dedos, imediatamente se animou e ajustou sua postura. Ah, você conheceu meus seguidores? Tenho certeza de que eles não te machucaram, né? Afinal, a religião Axis é uma grande família feliz e cheia de amor. Seus olhos azuis brilhavam com certeza. Essas palavras familiares fizeram as bocas de Scanor e dos outros se contorcerem. Foi justamente esse tipo de amor exagerado que destruiu completamente seus espíritos. Você é a deusa que eles adoram? Que tipo de doutrinas insanas você tem ensinado a eles? Acho que consigo imaginar o que você passou. King interrompeu. Não tem jeito. É assim que os cultistas da religião Axis são, Miau, concordou Miau. Como alguns dos primeiros companheiros, eles testemunharam o nascimento do reino dos deuses e o peculiar estado espiritual dos adoradores de Alabasta. Eles conseguiam entender, até certo ponto. A propósito, Miau, como foram as coisas com aquele cara estranho? Perguntou Scanor, claramente querendo mudar de assunto, deixando de lado os cultistas. Miau serviu-se de um copo de suco fresco, tomou um gole e respondeu com confiança. Correu tudo muito bem. O Sr. Vanir é um ótimo parceiro de negócios, Miau. Pelo menos não precisamos nos preocupar com comida e abrigo por enquanto. Sério, o grande inventor, Miau, nunca decepciona. Yo-oh, acrescentou Brook, dançando uma valsa na espaçosa sala de estar. Depois de receber um grande adiantamento de Vanir, eles alugaram uma casa de 3 andares na cidade. Eles finalmente tinham uma base estável de operações, permitindo que se concentrassem no desenvolvimento de sua força e habilidades, comprometendo-se totalmente com seu plano de derrotar o grande Lorde Demônio Tomoya. Aba-aba. O sonho sem fim miniaturizado pulava alegremente em cima de um tanque de vidro. Curiosa, Kana apontou para o tanque cheio de terra e perguntou: o que é isso? Aqua correu rapidamente e estendeu a mão para afastar a camada superior do solo, revelando um ovo enterrado abaixo. Está aí a câmara de incubação que preparei cuidadosamente para o pequeno. A deusa tola apresentou orgulhosamente. Vendo isso, Miau e King cobriram seus rostos, suspirando em simpatia, lembrando do ovo de dragão que eles compraram em Logeton, que teve um fim trágico sob os cuidados de Aqua. Até mesmo o gênio vilão e o jogador supremo sentiu uma pontada de tristeza. Ao mesmo tempo, ambos lamentaram as estatísticas de inteligência inexistentes da deusa. A semana seguinte passou pacificamente, e suas vidas voltaram à rotina. Além da caça aos monstros e dos altos e baixos habituais, eles visitavam frequentemente a loja de Viz para pegar emprestados suprimentos. Miau, que havia aprendido os segredos de Viz, abraçou completamente sua natureza vil, comprando itens mágicos a preços de atacado para abastecer suas novas invenções. Com a ajuda dessas ferramentas mágicas, o protótipo da máquina de terceira geração, projetada para maior adaptabilidade em combate, começou a tomar forma. Após a destruição que causaram na natureza, Scanor, Kana e Uta se adentraram na floresta para treinar. O castelo abandonado que eles descobriram se tornou o lugar perfeito para o treinamento físico de Kana, com suas explosões diárias de energia branca destrutiva se tornando uma ocorrência regular. King, que não gostava de sair, passava os dias fazendo musculação na vila. Nos raros intervalos, ele jogava o jogo de batalha Pokémon personalizado de Miau com Darkness. Toda vez que sua personagem era eliminada em um combo, Darkness soltava suspiros estranhos, com o rosto vermelho de excitação. A combinação de um jogador hardcore e um cavaleiro masoquista foi realmente uma combinação perfeita. Assim como King, Aqua permaneceu na vila, aproveitando seu estilo de vida preguiçoso. Com suas estatísticas de sorte e inteligência no máximo, ela via poucos motivos para treinar mais. Além disso, sua personalidade tranquila preferia ficar à toa, desfrutando plenamente de uma vida de luxo. Quanto a derrotar Tomoya, o grande Lorde Demônio, a deusa tola sempre dizia a si mesma: cuidarei disso amanhã. E assim uma semana passou despercebida, com Aqua não dando sinais de que vai sair da sua preguiça. Enquanto a maioria deles permanecia relativamente desconhecida, Brook começou a ganhar alguma fama em Axel. Sua reputação havia mudado de esqueleto pervertido para esqueleto pervertido cantor, graças aos concertos especiais que ele e Uta realizavam todas as noites, que estavam se espalhando por toda a cidade. Eles até tiveram fãs viajando de outras cidades só para vê-lo se apresentar. E assim suas vidas despreocupadas e um tanto absurdas continuaram por meio mês. Até que um dia, o alarme de Axel soou urgentemente, algo que eles não ouviam há muito tempo. Emergência! Todos os aventureiros da cidade, por favor, apresentem-se aos portões imediatamente. Um oficial do Lorde Demônio apareceu, repetindo: todos os aventureiros prontos para o combate, apresentem-se aos portões agora. Um oficial do Lorde Demônio? Tomoya?
O alarme repentino interrompeu o tranquilo momento do chá de Aqua. Temendo que Tomoya pudesse aparecer, o grupo largou o que estava fazendo e correu para se reunir nos portões. Quando chegaram, a área já estava lotada de aventureiros de todos os tipos. Olhando para frente, eles viram um cavaleiro da morte sem cabeça em cima de um cavalo negro, parado ameaçadoramente em uma pedra do lado de fora da cidade. A névoa negra que emanava de seu corpo fazia a temperatura ao redor despencar, e o vento frio e cortante tornava a atmosfera ainda mais opressiva. Enquanto os aventureiros olhavam horrorizados, Beldia, que segurava a cabeça protegida pelo capacete entre as mãos, desmontou e se aproximou. Saudações, moradores desta vila de novatos. Eu sou Beldia, uma oficial do exército do Lorde Demônio e uma cavaleira morta-viva. Ele se apresentou com um tom educado e cavalheiresco. Antes que os aventureiros pudessem entender a situação, a cabeça de Beldia de repente começou a ficar vermelha de raiva. O que se seguiu foi um rugido furioso beirando a loucura. Todo dia. Quem é o lunático que fica disparando rajadas eletromagnéticas no meu castelo? Tudo que eu quero é viver em paz no meu castelo. Quem me odeia tanto para fazer isso comigo? Estrondo. Como se as palavras não fossem suficientes para expressar seu desespero diante do ciclo interminável de consertar seu castelo apenas para vê-lo destruído novamente. Beldia jogou a cabeça no chão, frustrado. Ah, minha cabeça. Ele correu para pegá-lo, limpando rapidamente a sujeira e os detritos. Ash é realmente um oficial do Lorde Demônio? Ou é algum tipo de brincadeira? Os aventureiros ficaram confusos e, se não fosse pela aura aterrorizante que envolvia Beldia, eles teriam presumido que aquilo era algum tipo de brincadeira. Então, quem está explodindo a base de um oficial Lorde Demônio? Perguntou alguém na multidão. A atmosfera ficou tensa enquanto todos os olhos se voltavam uns para os outros, imaginando qual alma corajosa era a responsável. Afinal, Axel era uma vila de novatos. Não deveria haver ninguém aqui capaz de tal feito, a menos que fosse um herói recém-chegado. Até Aqua e Miau ficaram confusos, sem saber se esse oficial foi enviado por Tomoya ou se realmente sofreu alguma sabotagem satisfatória. Com licença, senhor cavaleiro sem cabeça, o senhor está falando daquele castelo abandonado no meio da floresta? Perguntou uma voz suave e infantil, quebrando o silêncio. Kana deu um passo à frente, seu pequeno corpo se aproximando do cavaleiro furioso. Desculpe se for esse o caso. Fui eu. Apesar de saber desde o início que o exército do Lorde Demônio liderado por Kobayashi era seu inimigo, ela ainda sentiu que era necessário se desculpar por explodir sua base. Foi a Kana-chan que fez isso? Aqua exclamou surpresa. Quando percebeu que era verdade, ela caiu na gargalhada. Muito bem. Afinal, Tomoya era o novo Lorde Demônio, e mesmo que não fosse, Aqua não tinha nenhuma simpatia por mortos-vivos como Beldia. Em vez de se sentir mal por destruir a casa dele, ela se arrependeu de não ter levado o cavaleiro sem cabeça junto. Aquele lugar era na verdade um esconderijo de um oficial Lorde Demônio? Não é de se espantar que eu não tenha sentido nenhuma criatura viva lá dentro, comentou Escanor, imerso em pensamentos enquanto o vento quente o envolvia. Quando ele decidiu usar o castelo abandonado como campo de treinamento de Kana, ele verificou se havia algum ser vivo lá dentro para evitar ferir alguém acidentalmente. Usando o aqui de observação que ele tinha acabado de aprender, o aparecimento do cavaleiro sem cabeça finalmente resolveu o mistério do motivo pelo qual o castelo nunca desabou completamente. Não era porque os materiais eram especialmente resistentes, mas porque os demônios estavam consertando-o todos os dias. Que descoberta inesperada! Miau sorriu maliciosamente. Explodir a base de um oficial do Lorde Demônio por acidente? Isso definitivamente valeu a pena comemorar. Seus desgraçados. Empurrando uma garotinha para levar a culpa? Vocês não têm nenhum senso de responsabilidade? A raiva de Beldia explodiu ao olhar para o rosto inocente e arregalado de Kana. Se você vai mentir, pelo menos tenha a decência de admitir. Pare de usar essa criança como bode expiatório. Não havia como ele acreditar que uma garotinha pudesse exercer uma magia eletromagnética tão devastadora. Até os aventureiros que assistiam sentiam a mesma coisa. Kana era tão fofa e meiga, como ela poderia ter o poder de destruir um castelo? Ai meu Deus, parece que Kana foi subestimada, provocou Uta, dando uma piscadela brincalhona. Eu destruí seu castelo. Frustrada pelas dúvidas do cavaleiro e dos aventureiros, Kana franziu as sobrancelhas e repetiu com um tom determinado. Chega disso. Os verdadeiros culpados precisam se manifestar agora, senão não serei tão indulgente. Beldia ignorou suas palavras, sacou sua espada negra do vazio e apontou-a para os aventureiros. Se você continuar se escondendo atrás dessa criança, vou descontar na cidade inteira. Não terei misericórdia, mesmo que intimidar os fracos vá contra a honra do meu cavaleiro. Sua declaração foi recebida com risadas de Aqua e dos outros. Ele é realmente burro. Não é de se espantar que ele nem consiga manter a cabeça no lugar. Ele provavelmente é tão burro quanto parece. Talvez ele tenha morrido mesmo da própria estupidez. Miau. Este é mesmo um oficial Lorde Demônio? Não me parece grande coisa. Deveríamos ter pena dele por sua ignorância ou por sua falta de consciência? O rosto de Beldia escureceu em silêncio. Não foram necessárias mais palavras. Com um aceno de braço, incontáveis soldados demoníacos emergiram da névoa negra. Se você não confessar, farei com que toda a cidade de aventureiros seja prisioneira. Ele rugiu. Ao seu comando, os guerreiros demônios enegrecidos avançaram em direção aos aventureiros. A maioria dos aventureiros novatos da cidade nunca tinha visto algo assim antes e começaram a recuar aterrorizados. Mas logo eles perceberam que algo estava errado. Por alguma razão, todos os soldados demônios pareciam ter o mesmo alvo. Todos estavam correndo em direção a Aqua, que estava rindo momentos antes. Espera aí, hein?
O que está acontecendo? O rosto de Aqua se contorceu de medo, sua expressão mudou bruscamente enquanto ela se virava e disparava, com lágrimas escorrendo de seus olhos. Como deusa, Aqua tinha uma habilidade única. Ela atraía mortos-vivos e espíritos malignos como um ímã, mas infelizmente para ela sua magia de purificação só funcionava em alvos únicos. Sem habilidades de controle de grupo, tudo o que ela podia fazer era correr e gritar por socorro. Eu já te disse, fui eu quem explodiu seu castelo. Pare de intimidar a Aqua-chan. Ao ver sua amiga em perigo, Kana perdeu toda a paciência. Estrondo. Com uma forte onda de vento, o ar ao redor deles explodiu em uma violenta tempestade de areia. Sob os olhares atônitos dos aventureiros, as asas de dragão de Kana se abriram. Sua enorme forma branca subiu no céu, projetando uma sombra sobre tudo abaixo. Seus olhos draconicos se fixaram no cavaleiro sem cabeça, brilhando com energia intensa enquanto raios roxos crepitavam dentro de suas mandíbulas. Com toda a sua força, Kana lançou um raio destrutivo que rasgou o céu e caiu diretamente em Beldia. Bum! Uma pequena nuvem de cogumelo surgiu da explosão. Oficial Lorde Demônio, cavaleiro sem cabeça derrotado. Capítulo 273. Derrotado instantaneamente? Um oficial de alta patente do exército do Rei Demônio, abatido daquele jeito. Espera, aquela era, a pequena e fofa Kana-chan que sempre cumprimenta todo mundo com magia Abakuni. E aquele dragão ancestral seguindo a garota de cabelo azul com sanidade questionável. Esse é realmente um dragão ancestral lendário? Os aventureiros da cidade Axel ficaram paralisados, com os rostos inexpressivos de choque, enquanto olhavam para a enorme cratera que ainda exalava fogo derretido. Erguendo o pescoço rígido, eles viram a enorme sombra pairando sobre suas cabeças. Um dragão branco serpenteava no céu, suas asas gigantescas agitando uma violenta tempestade a cada batida. A visão inimaginável destruiu a compreensão da realidade dos habitantes da cidade. Eles simplesmente não conseguiam conciliar o dragão gigante que bloqueava o céu com o rosto fofo e inocente da pequena Kana. Em contraste, Miao e os outros permaneceram muito mais calmos, com pouca ou nenhuma mudança na expressão. Como um jovem dragão antigo, não foi grande coisa para Kana derrotar um oficial de alta patente do exército do Rei Demônio em um instante. Enquanto isso, uma certa deusa idiota, ainda sendo perseguida por soldados demônios, continuava a gritar por socorro. Afinal, ela agora fazia parte da equipe e não seria certo deixá-la para trás. Então, a escuridão correu para frente. E com seu corpo criminosamente sugestivo, ela bloqueou o caminho dos soldados demônios que a perseguiam. O que se seguiu foi uma série de suspiros questionáveis que, se fossem escritos, certamente atrairiam críticas. Esse pervertido não veio ajudar em nada. Depois de mais de um mês juntos, o grupo já havia descoberto as tendências de Darkness, e todos suspiraram desamparados. Escanor, igualmente desamparado, também suspirou, levantando seu machado divino dourado, Rita, e caminhando lentamente em direção aos soldados demônios. Já que seu líder havia sido derrotado, era hora de acabar com os lacaios restantes e restaurar a paz em suas vidas. No momento em que pensou nisso, ele parou de repente no meio do caminho. Essa presença familiar? Com profundo choque e surpresa, Escanor levantou bruscamente a cabeça, seu olhar fixo na figura sentada de pernas cruzadas nas costas do dragão voador Kana. Alto no céu. Nada mal, Kana. Parece que você ficou muito mais forte durante esse tempo. A voz repentina deixou Kana imediatamente alerta. Ela virou a cabeça, pronta para atacar. Mas quando ela viu o sorriso gentil no rosto bonito da pessoa que falava, seus olhos de dragão se estreitaram levemente. Então toda a sua hostilidade desapareceu, substituída por uma alegria e excitação avassaladoras. Kobayashi. Kana semicerrou os olhos alegremente, esfregando sua enorme cabeça carinhosamente no rosto de Tomoya. Tudo bem, Kana. Ainda somos inimigas, lembra? Nos encontramos mais tarde, quando voltarmos ao mundo de One Piece. Tomoya deu um tapinha na cabeça em forma de dragão de Kana em resposta e se levantou, saltando de centenas de metros no ar. Estrondo. A descida em alta velocidade levantou nuvens de poeira. Ainda atordoados pelo choque de ver um dragão ancestral, os aventureiros trocaram olhares confusos. Alguma coisa caiu? Enquanto isso, com a ajuda de Escanor, Aqua soluçando e em pânico finalmente escapou dos soldados demônios. Salvo. Espera, o quê? Ela limpou a sujeira da saia, olhou para cima e encontrou os olhos de Tomoya quando ele emergiu da nuvem de poeira. No momento em que seus olhos se encontraram, a deusa idiota soltou um grito agudo. Tomoya? Miao e os outros, que estavam se preparando para fazer as malas e retornar à cidade, ficaram igualmente surpresos com a aparição repentina de Tomoya. Surpresa, confusão, choque e descrença inundaram suas mentes. Mas mais do que tudo, eles sentiram alegria por se reencontrarem depois de mais de um mês. Mesmo que Tomoya fosse agora o rei demônio que eles tinham que derrotar. O olhar de Tomoya percorreu seus companheiros um por um. Embora ele tivesse permanecido perto do castelo do rei demônio e não tivesse saído muito, graças a Viz e aos espiões demônios, ele estava bem ciente do paradeiro de seus amigos. Ele sabia que eles estavam trabalhando duro para se tornarem mais fortes e, de fato, haviam crescido. Pelo menos suas fraquezas anteriores não eram mais tão fatais. Por fim, ele olhou para a desgrenhada Aqua. Ei, deusa idiota, já faz um tempo, mas você continua tão inútil quanto sempre. Sendo perseguida por um bando de lacaios, sério? Tomoya, pare de ser sarcástico. Se eu tivesse lutado a sério, aqueles soldados demônios não teriam sido problema. Aqua, ainda teimosa como sempre, apontou acusadoramente para Tomoya e reclamou. E por que você está aqui?
Você é o rei demônio agora, então por que está na Vila dos Novatos? Não conhece as regras do jogo? Ah bem, houve uma pequena mudança de planos. A expressão de Tomoya ficou séria, seus olhos se estreitaram. Não tenho tempo para explicar tudo, mas resumindo, este é o confronto final entre aventureiros e o rei demônio. Há pouco, enquanto estava imerso no treinamento de Aki, ele recebeu inesperadamente uma informação chocante do Poço dos Desejos. O tempo fluía de forma diferente neste mundo comparado ao mundo de One Piece, e durante o mês e meio que eles passaram aqui, 3 anos se passaram no mundo de One Piece. Dada a situação perigosa em que Hyleg e os outros se encontravam, Tomoya não teve escolha a não ser encerrar seu treinamento mais cedo e correr para a cidade de Axel o mais rápido possível. Espera, Aqua, esse homem. Ele é o novo rei demônio, Tomoya, de quem você estava falando. Darkness, saindo de seu torpor masoquista, encarou, estupefata, o belo homem parado à sua frente. Esse comportamento gentil não era nada parecido com a imagem cruel, implacável e cruel que ela havia imaginado para o rei demônio. Sim, é isso mesmo. Ele é o rei demônio. Aqua confirmou, solidificando as suspeitas de Darkness. O rei demônio. Os aventureiros atrás dela entraram em pânico imediatamente. Tomoya, agora parado diante deles com sua capa negra esvoaçando atrás de si, lançou a todos um sorriso malicioso. É um prazer conhecer todos vocês, aventureiros da cidade de Axel. Como disse aquele esqueleto pervertido que adora piadas ruins, eu sou o recém-nomeado rei demônio do castelo do rei demônio. Com um gesto dramático, Tomoya abriu os braços e os lábios se curvaram num sorriso irônico. Mas não precisa entrar em pânico nem fugir porque... Estrondo. Assim que ele terminou de falar, uma aura aterrorizante de relâmpagos carmesim irrompeu dele, uma presença infernal que varreu todo o campo de batalha. Quando a pressão avassaladora do Aki do Conquistador finalmente diminuiu, a cidade Axel estava repleta de corpos inconscientes dos aventureiros, com os olhos arregalados de choque. Se a luta terminasse rápido, era melhor lidar com os espectadores primeiro para que eles não atrapalhassem, embora, em retrospecto, isso possa ter sido desnecessário. Ao ver Tomoya nocautear quase 90% dos aventureiros com apenas um olhar, os aventureiros restantes, mal conseguindo resistir, aceitaram completamente que ele era de fato o rei demônio. Levados pelo puro terror, eles largaram as armas e fugiram de volta para a cidade em pânico. Parece que agora vamos ter que enfrentá-lo de verdade, Miau, comentou Miau calmamente. Se possível, eu realmente preferiria não lutar com ele, murmurou outra pessoa. Do que você tem medo? Somos tantos, com certeza podemos derrotá-lo, interrompeu outra voz. Hehehe Tomoya, vou te mostrar o poder do slime dourado que acabei de invocar. Enquanto a multidão fugia em caos, Miau, King, Brook e Uta avançaram, ficando ao lado de Aqua, Escanor e Darkness. Ao mesmo tempo, o dragão branco mergulhou do céu, transformando-se novamente na fofa e inocente Kana, que pousou graciosamente no chão. Com isso, toda a tripulação do restaurante do mar estava reunida, pronta para enfrentar o rei demônio Tomoya. Viu só, Tomoya? 8 contra 1. Estamos em vantagem. Aqua provocou, brandindo o punho arrogantemente. Embora, na realidade, ela já tivesse se esgueirado para o fundo do grupo, apenas sua cabeça inteligente aparecendo por trás da cintura de Escanor. Como primeira companheira de Tomoya, ninguém sabia melhor do que ela o quão assustador ele podia ser. Levar um soco daquele cara doeria por muito tempo. Resumindo, ela estava blefando. 8 contra 1, hein? Que assustador, Tomoya imitou o tom de Kizaru, franzindo os lábios enquanto batia palmas em direção ao portão da cidade. Suspirar, um suspiro pesado ecoou quando 2 figuras emergiram das sombras. Entendendo a intenção do rei demônio, Viz e Vanir, ambos moradores da cidade Axel, não tiveram escolha a não ser se revelar. Eles sabiam que quando Tomoya aparecesse, não haveria como escapar da batalha. Rei demônio Sama. Senhor Tomoya. Os dois o cumprimentaram com uma reverência respeitosa. Tomoya assentiu em resposta. Ao ver isso, Aqua imediatamente deu um passo à frente, sua voz cheia de indignação justa. Ei, Viz, Vanir, o que vocês pensam que estão fazendo? Tomoya é o rei demônio, o mais maligno dos malfeitores, que deveria ser punido pela luz divina desta deusa. Como você pôde nos trair e ficar do lado dele? Um silêncio pesado seguiu sua declaração, enquanto amigos e inimigos lutavam para processar suas palavras. Era tão... Aqua, eles não faziam parte do exército do rei demônio para começar? Uta cutucou Aqua gentilmente lembrando-a. São mesmo? A deusa idiota ficou completamente atordoada. De fato, essa é a situação. Peço desculpas, Aqua-sama, mas precisamos servir aos interesses do rei demônio, respondeu Viz, ainda com a voz suave de sempre. Embora ela tenha se aproximado do grupo durante o tempo em que estiveram juntos, Viz, como uma lich, não teve escolha a não ser ficar do lado do rei demônio. Se eu tivesse a opção, não iria querer lutar com você, ela acrescentou suavemente. Sinto muito, Miau, mas nossa parceria tem que terminar aqui, disse Vanir, dando um passo à frente e curvando-se como um verdadeiro cavalheiro. Obrigado por todos os lucros que suas invenções me trouxeram. Isso é irrelevante agora, Miau riu Miau. O objetivo deles em ganhar dinheiro sempre foi derrotar Tomoya, então com a batalha final se aproximando, a cooperação deles não importava mais. A reunião termina aqui, interrompeu Tomoya, interrompendo a conversa. Um som suave de lâminas sendo desembainhadas encheu o ar enquanto Tomoya retirava a 3ª geração de Kitetsu e Shuzui de sua cintura. Olhando mais de perto, era possível ver que essas 2 lâminas renomadas, que estavam com ele desde Logeton, tinham sido temperadas inúmeras vezes com Aki. As lâminas antes afiadas agora exibiam um brilho preto tênue e permanente. Embora ainda não tivessem atingido o nível da lâmina negra Yoru de Mihawk, estava claro que essas espadas haviam dado o primeiro passo para se tornarem lâminas de grau supremo.
Então, meus caros companheiros, vocês virão até mim um por um, ou todos juntos? Perguntou Tomoya com um sorriso. Antes que alguém pudesse responder, um belo cavaleiro de armadura brilhante deu um passo à frente. Vamos lá, seu canalha desprezível. Mesmo que você seja o rei demônio, e mesmo que a enorme diferença de força entre nós vá destruir minha armadura em um instante, me deixando em um estado vergonhoso de vergonha. Mesmo que você me aprisione nas profundezas do castelo do rei demônio e me submeta a todos os tipos de torturas indizíveis, eu vou resistir até o fim. Não vou deixar seus desejos malignos se tornarem realidade tão facilmente. O rosto de Darkness ficou vermelho brilhante enquanto ela começava seu discurso extravagante de sempre. Sua excitação e expectativa exageradas eram dolorosamente óbvias para todos os presentes. Acostumados com as palhaçadas de Darkness, Miau e os outros ficaram sem palavras. Não se preocupe, escuridão, disse Aqua séria, tentando tranquilizá-la. Tomoya pode ser um canalha, mas não é tão ruim assim. Ela não percebeu nada? Bom, isso fazia sentido. Afinal, ela era uma existência aterrorizante, ainda mais burra que uma idiota. Sério? Darkness perguntou com o rosto cheio de decepção. Claro que não. Meus métodos são muito mais cruéis do que os que você acabou de descrever, respondeu Tomoya com um sorriso malicioso, despertando suas tendências masoquistas. Mas somente se você ousar entrar neste poço dos desejos. Enquanto falava, Tomoya invocou o poço dos desejos bem na frente de Darkness, a luz refletindo em suas longas pernas. É esse poço. Será que você planeja me encharcar completamente e depois se banquetear com meu corpo com seus olhos lascivos? Que plano sujo e insidioso. Apesar de suas palavras, os pés de Darkness pareciam se mover por conta própria, aproximando-se do poço dos desejos. Ei, Darkness, isso é definitivamente uma armadilha. Uta gritou em advertência lá de trás. Uma armadilha? Darkness ficou ainda mais animado. De braços abertos, Darkness saltou direto para o poço dos desejos. Respingo. Ondulações se espalharam pela superfície radiante e num piscar de olhos, ela retornou a uma quietude pacífica, como se nada tivesse acontecido. Apesar de ser nativo deste mundo, Darkness não foi rejeitado pelo sistema de trapaças do poço dos desejos. As pupilas de Tomoya diminuíram ligeiramente quando suas suspeitas foram confirmadas. As condições de invocação do Poço dos Desejos exigiam que todos os seus companheiros fossem sacrificados para retornar ao mundo de One Piece. Embora ele tenha demonstrado desdém por eles, Aqua e os outros claramente aceitaram Darkness como uma verdadeira companheira. Isso significava que Darkness também se qualificava como alguém que poderia ser sacrificado. Mesmo que ela seja um pouco esquisita, ganhar um tanque de linha de frente com defesa máxima não parece um mau negócio, Tomoya pensou consigo mesmo. Quanto a ganhar outro companheiro excêntrico. Se ele conseguiu lidar com Aqua, o que seria de alguém mais excêntrico do que Darkness? Um choque elétrico e ela ficaria obediente como um cordeiro. Capítulo 274. Você realmente se aproveitou da perversão da escuridão. Isso é tão baixo, Tomoya. Aqua apontou para o nariz de Tomoya, repreendendo-o com raiva. Embora suas palavras fossem direcionadas a Tomoya, vindas de Aqua, soava mais como se ela estivesse insultando Darkness. O pior era que se Darkness, a vítima inocente de tudo isso, ouvisse, ela provavelmente ficaria emocionada. Como esperado, pervertidos e tolos se dão bem. Foi tudo uma decisão do Poço dos Desejos, Aqua. Tomoya brandiu suas espadas gêmeas preguiçosamente, sem demonstrar interesse em continuar a brincar com a deusa idiota. Pelo menos não agora. Então, quem é o próximo? Ele perguntou. Com essas palavras, um calor intenso surgiu, e Escanor, que estava preparado há muito tempo, deu um passo à frente. Sentindo o espírito de luta avassalador de seu mestre, o machado de batalha dourado, Rita, brilhou com uma luz intensa. Escanor, hein? Tomoya olhou para o sol, que ainda não havia nascido completamente no céu, e riu baixinho. Que pena, não é seu melhor momento do dia. Ele estava bem ciente do poder de Escanor, alimentado pela bênção do sol. Pela manhã, sua força era comparável à de um almirante do imperador. Somente ao meio-dia ele alcançaria o nível de um verdadeiro imperador. E durante aquele minuto mais forte do meio-dia, Escanor superou até mesmo os mais altos níveis de poder do mundo de One Piece. Mas em um mundo onde as lutas podem durar dias, essa vantagem de um minuto não significava muito. Mesmo assim, quero lutar com você a sério e ouvir você dizer, eu me rendo com a própria boca, Tomoya, respondeu Escanor arrogantemente, olhando nos olhos de Tomoya. Ele brandiu levemente seu machado dourado, e a onda de calor derreteu o chão ao redor. Agora era um momento raro para ele, e seu espírito de luta estava em chamas. Entendo. Por respeito, deixe-me mostrar o poder que acabei de dominar. O olhar de Tomoya se aguçou enquanto ele liberava seu Haki do Conquistador sem hesitar. Um relâmpago carmesim crepitou, mas ao contrário de antes, não explodiu para fora. Em vez disso, concentrou-se rapidamente em direção às suas espadas, Kitetsu e Shuzui, comprimindo-se em uma energia densa e destrutiva. Partículas douradas flutuavam no ar enquanto as lâminas eram envolvidas nesse poder concentrado. Estilo de duas espadas, corte cruzado. Tomoya balançou as duas espadas, primeiro horizontalmente, o golpe pairando no ar como se estivesse congelado, depois verticalmente, completando o cruzamento antes do ataque disparar para frente. As consequências rasgaram o chão, deixando um rastro de pura destruição. Diante desse golpe infundido de Haki, Escanor avançou em vez de recuar. Despejando toda a sua magia em Rita, ele cobriu a superfície com chamas abrasadoras. Machado de Escanor. Estrondo. O machado solar colidiu com o corte cruzado, e em um instante, uma explosão de energia destrutiva irrompeu, arrasando todo o campo de batalha e rasgando o chão com rachaduras profundas. Quando a poeira baixou, duas trincheiras profundas foram reveladas. No final de uma delas estava Escanor, com suas roupas esfarrapadas mal penduradas.
Obrigado por isso. Estava ficando quente e eu queria me refrescar um pouco, comentou ele, com os olhos arrogantes brilhando sob o machado. Embora não fosse seu momento de pico, Escanor conseguiu bloquear o ataque imbuído de Aki de Tomoya. Parece que você não tem passado todo o seu tempo bebendo com aventureiros, disse Tomoya com um sorriso cúmplice. Aqua, sentindo-se levemente atacada, desviou o olhar e assobiou, fingindo que não tinha nada a ver com ela. Agora é minha vez de atacar, Tomoya, disse Escanor, levantando a mão enquanto as chamas giravam em um pequeno sol. Espada do desfiladeiro. Mas Tomoya não lhe deu a chance de realizar o ataque com força total. Em um contra-ataque rápido, ele convocou vários pilares de magma, rasgando o chão e bombardeando Escanor. Ciente da dificuldade de lidar com alguém fortalecido pelo sol, Tomoya não esperava que esse nível de ataque derrotasse Escanor. Seu verdadeiro alvo era Aqua e os outros. Se tivesse sido um duelo amigável, ele não se importaria de lutar contra Escanor de verdade, mas o tempo estava se esgotando. Então ele teve que recorrer a algumas táticas dissimuladas. Todo mundo certamente entenderia, certo? Com esse pensamento, Tomoya apareceu de repente atrás de Uta num borrão de velocidade. Olá, Uta. Já tomou café da manhã? Ele perguntou com um sorriso gentil, fazendo o olho de Uta tremer quando ela percebeu que algo terrível estava prestes a acontecer. Embora soubesse da diferença de força entre eles, a ruiva teimosa não iria desistir sem lutar. Já comi. Ela gritou, construindo rapidamente um círculo mágico e invocando uma gosma dourada que investiu contra Tomoya com sua boca aberta. Velocidade de reação impressionante. Você ficou mais forte com seus poderes da Uta Uta no Mi. Uta elogiou Tomoya enquanto golpeava com o dorso da lâmina. Com um único baque, Uta e o lodo dourado foram jogados no poço dos desejos atrás dela. Antes que Tomoya pudesse relaxar, uma sombra avançou em sua direção com garras brilhando no ar. Miau, hein? Me mostre suas novas invenções quando voltarmos ao mundo de One Piece. Tomoya defendeu sem esforço as garras de Miau com sua espada e com um movimento rápido, agarrou Miau pelo pescoço e o jogou no poço dos desejos. Enquanto ondulações se espalhavam pela superfície, a voz de Miau ecoou. Que sensação terrível, Miau. Ao mesmo tempo, uma figura passou rapidamente, golpeando com uma longa espada de bengala. Lâmina elegante, corte da cauda de flecha. A lâmina de Brook cortou o ar, deixando um rastro que atingiu o peito de Tomoya, rasgando suas roupas e deixando um ferimento profundo. Infelizmente para alguém com defesas tão fortes quanto as de Tomoya, isso mal contava como um arranhão. É como um diamante cortante. Sério, você é formidável, Tomoya. Brook endireitou a postura, aguardando o efeito retardado do golpe. Entretanto, quando eles passaram um pelo outro, Tomoya respondeu com seu próprio corte-cauda de flecha. Estrondo. Um raio vermelho irrompeu dentro de Brook, fazendo-o cair no poço dos desejos. 4 já foram. Ouvindo passos firmes atrás dele, os olhos de Tomoya brilharam vermelhos enquanto ele lentamente embainhava Kitetsu e Shuzui. A peruca dourada voou ao vento, revelando a cabeça careca e brilhante de King enquanto ele se aproximava. Após treinamento rigoroso e múltiplas mortes, graças às conexões de Aqua permitindo ressurreições ilimitadas, King finalmente se adaptou ao seu novo poder. Embora seu corpo não conseguisse suportar a reação de um soco forte, ele havia crescido significativamente desde seus primeiros dias neste mundo. Parabéns, rei. Você encontrou seu próprio caminho, disse Tomoya, genuinamente satisfeito. Se não fosse por você, eu não teria coragem nem de dar um soco como esse, admitiu King, com um punho tremendo de força. Todos viram o quanto você trabalhou duro, Tomoya sorriu, cerrando o próprio punho e envolvendo-o com a ki de armamento avançado. Vamos fazer isso. Seus punhos colidiram em uma onda de choque enorme, limpando os destroços do campo de batalha já destruído. Enquanto Tomoya detinha os poderosos golpes de King, ele deu um conselho. A força determina o resultado, mas habilidade e reação são igualmente importantes. King franziu as sobrancelhas, tentando entender o que Tomoya queria dizer, mas antes que conseguisse, fogo irrompeu sob ele. Estrondo. Uma espada do desfiladeiro bem cronometrada lançou King no poço dos desejos. Com todos os companheiros mais fáceis de lidar sendo mandados embora, apenas Escanor e Kana permaneceram. Na ausência da mobilidade da Goro Goro no Mi, eles não eram inimigos fáceis. Mas a abordagem de Tomoya continuou tão direta como sempre. Ele ativou sua habilidade aprimorada Devorar e avançou direto contra eles. Surtos eletromagnéticos, erupções solares e relâmpagos vermelhos encheram o ar enquanto ataques intermináveis da espada do desfiladeiro irrompiam do chão, causando explosões enormes. As 3 figuras distintas serpenteavam pela fumaça preta e pelas nuvens em forma de cogumelo, travando uma batalha intensa e em alta velocidade que deixou a terra tremendo sob eles. Aqua, a última sobrevivente, ficou sozinha no olho da tempestade, completamente desorientada. Depois que Escanor e Kana forem derrotados, eu serei a próxima. Ela entrou em pânico. Não, preciso pensar em algo. Esse novo movimento do Tomoya parece estar doendo muito. Seus olhos azuis disparavam freneticamente ao redor, procurando uma fuga. Embora ela frequentemente desprezasse Tomoya, ela sabia muito bem que nem Kana nem Escanor poderiam vencê-lo. Mesmo que ela os polisse secretamente, Escanor nunca aceitaria devido ao seu orgulho. E quanto a Kana? Não havia dúvidas de que sua lealdade pendia para Tomoya. Enquanto Aqua planejava desesperadamente, Viz e Vanir trocaram olhares, vendo a mesma exasperação nos olhos um do outro. Então, qual foi o propósito de virmos aqui? Perguntou Vanir, pegando um pedaço de entulho com uma das mãos. A julgar pela situação no castelo do Rei Demônio, Tomoya-sama provavelmente. Quer que a gente o apoie? Viz hesitou, sua voz tão suave e gentil como sempre. Sério?
Bem, já que estamos aqui, vou deixar você cuidar da animação e soltar alguns fogos de artifício comemorativos Vanir Hill, jogando um punhado de bonecos explosivos para o céu. Mago, você poderia, por favor, não deixar a parte embaraçosa comigo? Em meio aos aplausos estranhos de Viz, Tomoya derrotou Kana e Escanor com sucesso, enviando-os de volta ao mundo de One Piece. Se tivesse sido uma batalha até a morte, não teria terminado tão rápido. Mas como era uma luta amigável, não havia necessidade de lutar até o fim. Para Kana, tudo aquilo era apenas um jogo, e ela não estava falando sério. Então, Aqua, como você quer morrer? Tomoya se aproximou, seu rosto cheio de travessura enquanto olhava para a deusa aterrorizada. Ainda nem lutamos. Não declare vitória ainda. Não se esqueça, Tomoya, neste mundo, eu sou uma deusa da água super forte. E você é apenas um humilde rei demônio. Mas no momento em que Tomoya levantou a mão, toda a confiança forçada de Aqua evaporou. Não me bata. Eu vou pular. Só tire esse poço dos desejos daqui, rápido. Sua rendição repentina pegou Tomoya desprevenido. Não tenha tanta pressa, deusa. Somos só nós dois agora. Vamos com calma. Tomoya estalou os nós dos dedos, sorrindo enquanto se aproximava dela. Tão assustador. Só agora Vanir e Viz finalmente viram uma pista do verdadeiro rei demônio em Tomoya. Não se aproxime. Mais um passo e eu grito por socorro. Ei, Eris, sua deusa sem peito, vem aqui e me ajude. Enquanto isso, na vida após a morte. Eris, que estava ocupada cuidando das tarefas normais de guiar heróis, pulou em choque quando a voz de Aqua ecoou em sua mente, fazendo sua aura divina desmoronar. Como essa voz chegou até aqui? A deusa Eris, o que foi isso? Perguntou nervosamente a falecida, vestida com um agasalho preto e verde. Achei que tinha ouvido algo sobre peito chato? Isso foi imaginação sua, Sato Kazuma. Agora, por favor, escolha seu item de reencarnação. Eris agitou as mãos freneticamente com o rosto vermelho. Item de reencarnação? Olhando para a deusa perfeita diante dele, Kazuma sorriu maliciosamente. De volta ao mundo de One Piece, Ilha das Sombras. Então, você está planejando me trancar numa masmorra e me interrogar? Vai usar todo tipo de técnica de tortura cruel? Você está mesmo planejando arrancar a armadura do meu cavaleiro pedaço por pedaço na frente de todo mundo? Mesmo que seja esse o caso, vocês piratas nunca me farão render. Eu nunca me renderei facilmente. Moria, que estava coberto de bandagens, esfregou as têmporas em frustração enquanto olhava para a mulher estranha à sua frente. Tudo o que ele fez foi mandar seus homens jogá-la na masmorra, e ainda assim ela conseguiu criar todo esse cenário elaborado em sua cabeça. Ultimamente, os fuzileiros navais estavam atacando a Ilha das Sombras com mais frequência, e aquele canalha do Doflamingo aproveitou o estado enfraquecido de Moria para roubar seu território. Agora, com essa mulher aumentando seus problemas, definitivamente não era uma boa situação. Naquele momento, o som de explosões ecoou do lado de fora do castelo. Nada bom. Lord Moria, Doflamingo e sua tripulação romperam a linha final de defesa. Um subordinado entrou correndo, com o rosto tomado pelo pânico. Era o capitão de uma tripulação pirata do Novo Mundo que havia buscado refúgio com Moria, após ser instigado por Tomoya. O quê? O rosto de Moria ficou pálido de choque. Antes que ele pudesse reagir, penas rosas encheram o ar. Atrás do pirata, em suas costas largas, estava ninguém menos que o próprio Doflamingo. Fufufufu. Acabou Moria. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 275. Doflamingo. Seu oportunista canalha. Vou te despedaçar. Moria, ignorando o sangue escorrendo de suas bandagens, agarrou sua espada gigante e investiu contra Doflamingo. Depois de todos esses anos no Novo Mundo, Moria, você ainda não aprendeu as regras deste mundo? Em resposta à explosão de Moria, Doflamingo abriu os braços arrogantemente. Os vencedores são aqueles que escrevem a história. Oportunismo, superar o inimigo em número não importa. Depois que eu assumir o controle da Ilha das Sombras, quem vai se importar com os detalhes? Ao ver que Moria havia revestido sua espada gigante com a ki de armamento, Doflamingo não demonstrou intenção de revidar. Em vez disso, cruzou as pernas casualmente e sentou-se no ombro do capitão pirata controlado. Aceite sua derrota, Moria. Com Boa Hancock capturada e Hylig desaparecida, o que você pode mudar sozinho? Este é o preço de escolher o lado errado. Desafiar a força mais poderosa dos mares, como vocês foram tolos. Quando Doflamingo terminou de falar, ele se levantou lentamente, seus dedos se contraindo levemente. Bum! No segundo seguinte, as portas do salão do castelo foram abertas por uma explosão. Uma figura voou da pilha de escombros e caiu pesadamente aos pés de Moria. Era Absalom, o homem invisível, ensanguentado e quase morto. Uma após a outra, sombras emergiram da fumaça espessa. Trebol, Pica, Diamond, Lauge, quase toda a família Don Quixote havia chegado. Seu canalha imundo! Tire essa meleca nojenta de cima de mim, seu pervertido doente. Dentro da gaiola de ranho criada por Trebol, Perona lutava freneticamente, vomitando todo tipo de insultos vulgares. A substância pegajosa e viscosa que a cobria fez com que ela quisesse morrer ali mesmo. Receio que não consiga fazer isso. Seus poderes são bastante assustadores, sabia? Respondeu Trebol calmamente. Quando a batalha começou, os fantasmas negativos de Perona causaram danos significativos às suas forças. Mesmo agora, muitos de seus homens jaziam na praia, balbuciando bobagens sobre quererem se transformar em conchas. Observando essa cena maligna se desenrolar, os olhos de um certo cavaleiro pervertido brilharam. Pensar que ele está amarrando uma linda garota com ranho imundo. Que ato sujo e desprezível. Ei, você, o cara assustador ali. Pare com esse comportamento nojento e solte essa garota imediatamente. Darkness, com o rosto vermelho e tremendo de excitação, aproximou-se lentamente. Deixe que eu cuido disso. Foi só nesse momento que Doflamingo notou Darkness, um estranho que ele nunca tinha visto antes.
Um novo recruta de Moria, talvez? Um sorriso maligno se espalhou pelo rosto de Doflamingo enquanto uma ideia distorcida se formava em sua mente. Com um estalar de dedos, ele ativou os poderes de sua fruta corda-corda, usando fios invisíveis para controlar os membros de Darkness e impedir seu avanço. Fufufufu. Como um final adequado à sua tolice, Moria, deixe que este seu subordinado seja aquele que acabará com a sua vida. Tenho certeza de que será um show espetacular. Assim que Doflamingo estava prestes a forçar Darkness a sacar sua espada de cavaleiro e ir matar Moria, um som estranho e pesado de respiração chegou aos seus ouvidos, fazendo com que seus movimentos falhassem. Primeiro uma prisão pervertida de meleca, e agora essa estranha peça de amarração. Que mundo maravilhoso é esse? Você nunca vai me fazer submeter. Que diabos foi isso? Ela não só não estava resistindo como também parecia animada com a experiência, baixando a guarda ativamente. O feedback estranho de seus tópicos quase fez Doflamingo questionar seus próprios sentidos. No passado, aqueles que ele controlava lutavam aterrorizados ou imploravam por misericórdia em desespero. Mas esta mulher loira... sem comentários. A atmosfera sombria parou de repente. Até a brisa do mar que soprava pelas janelas pareceu parar, sem vontade de interagir com a mulher. Zumbido. Nesse momento, o teto do salão se iluminou com um círculo mágico deslumbrante. Ai ai, aquele maldito capitão me bateu com tanta força. Eu sou uma menina, sabia? Uma figura esguia pousou graciosamente, Uta agarrando a cabeça, reclamando o alto do caroço que se formava ali. Onde é isso? Percebendo a atmosfera estranha ao seu redor, Uta piscou confusa. Seus olhos se encontraram com os de Doflamingo, que agora franzia a testa profundamente, uma sensação de inquietação se apoderando dele. Uta não apareceu durante a batalha no Reino de Deus, então Doflamingo não tinha ideia de que ela fazia parte da equipe do Restaurante do Mar. Os outros membros de Don Quixote ficaram igualmente confusos e em guarda. Uta? Moria piscou incrédulo. Depois que ele confirmou que não era uma ilusão, ele caiu na gargalhada. Hahaha. Ninguém entendia melhor que Moria o que a aparição de Uta realmente significava. Depois de 3 anos de espera, aqueles que ele tanto esperava finalmente estavam de volta. Ei, Uta, vem aqui. Este lugar é o paraíso. Darkness gritou entusiasticamente para Uta. Olhando para a pose bizarra de Darkness, Uta respondeu em um tom cheio de frio desdém. De jeito nenhum. Ei, garoto que acabou de cair do teto, quem é você? Doflamingo perguntou friamente, seu desconforto aumentando à medida que a alegria mal disfarçada de Moria se tornava mais aparente. Meu? Uta olhou para Doflamingo de baixo, colocando as mãos na cintura e estufando o peito orgulhosamente. Escutem, eu sou Uta, a diva destinada a ser conhecida mundialmente, filha do Shanks ruivo. E agora eu sou o músico a bordo do navio de Tomoya, o restaurante marinho da perdição. Shanks. Tomoya? Ao ouvir esses nomes, enterrados profundamente em suas memórias, Doflamingo e a família Don Quixote começaram a suar frio. Após seu encontro no Novo Mundo e a batalha no Reino de Deus, Tomoya e sua tripulação deixaram uma cicatriz duradoura em suas psiques. Especialmente para Doflamingo, apesar de sua arrogância aparente. Se ele tivesse que escolher a pessoa que mais o aterrorizava entre todos os indivíduos fortes que ele enfrentou, não seria Barba Branca ou mesmo Kaido. Seria Tomoya, sem dúvida. Antes que pudessem processar completamente essa informação explosiva, uma figura parecida com um gato caiu repentinamente do teto com um suave din. Droga, Tomoya. Não importa como você olhe, ainda somos tripulantes. Então por que você tem que me bater com tanta força, Miau? Miau, pousando graciosamente e imediatamente começou a xingar Tomoya. A visão do gato falante destruiu o último resquício de esperança que Doflamingo tinha. Normalmente orgulhoso e inflexível, Doflamingo agora parecia um pássaro assustado. Assustado demais até para ficar e observar a situação. Sem hesitar, gritou para seus subordinados. Todos recuem. Saia da Ilha das Sombras, agora. Dando o exemplo, Doflamingo quebrou uma janela e rapidamente escapou para o céu, usando seus fios para fugir. A tripulação do Restaurante do Mar, além de Tomoya, incluía King, o homem que certa vez incapacitou 3 almirantes e matou um dos 5 anciões, Saturn, assim como vários subordinados tão poderosos quanto os almirantes dos imperadores. Enquanto eles se mantiveram fora de vista, tudo estava bem. Mas agora que estavam de volta, nenhuma força humana do lado de Doflamingo seria suficiente para detê-los. Em questão de segundos, o castelo antes animado ficou em silêncio. Ondulações se espalharam pelo Poço dos Desejos, e Brook, King, Escanor e Kana apareceram um após o outro. Moria, com lágrimas nos olhos, observou a luz brilhante final trazer Tomoya e Aqua, que estava com um grande galo na cabeça, de volta também. Com a adição de seu novo companheiro Darkness, a equipe completa do Restaurante do Mar finalmente retornou. Tomoya, seu filho você finalmente voltou. Moria gritou com a voz embargada. Nos 3 anos desde que Tomoya e sua tripulação desapareceram, Moria sofreu inúmeros ataques tanto da marinha quanto dos piratas do Novo Mundo. Se não fosse pelos ferimentos sofridos por muitas forças de alto escalão durante a Guerra do Reino de Deus, ou pelo fato de que a Ilha das Sombras não era um alvo principal para o governo mundial, Moria teria sido esmagado, assim como os piratas Kuja e jogado em Impel Down. As dificuldades que ele enfrentou eram inimagináveis. Mas mesmo assim, Moria nunca desistiu. Ele sempre acreditou que o Restaurante do Mar voltaria um dia. Era uma crença que ele manteve por 3 longos anos. Afinal, uma vez que você escolhe se juntar a essa equipe, a menos que você veja os cadáveres com seus próprios olhos, alguém tão leal quanto Moria nunca abandonaria a esperança tão facilmente. Você se saiu bem, Moria, disse Tomoya, sua expressão se suavizando com gratidão. Bastou um olhar para Moria, ainda envolto em bandagens encharcadas de sangue, para entender a situação. Não havia necessidade de maiores explicações. Ei, Cebola. Faz tempo, mas que roupa estranha é essa sua? Aqua interrompeu, estranhamente preocupada pela primeira vez.
Ela se aproximou e tentou dar um tapinha no ombro de Moria, mas acabou batendo na cintura dele, por causa de sua baixa estatura. Silvo. Moria respirou fundo, cuspindo uma névoa de sangue. Droga, Aqua. Você está tentando me matar agora? Não é uma roupa estranha? Você está machucada? A deusa muda piscou confusa, seus olhos irradiando sabedoria. Qualquer pessoa com cérebro funcional consegue ver isso, seu idiota. Moria cuspiu, espumando pela boca. Você parece bem animado para mim, então provavelmente não vai morrer tão facilmente, Miau, acrescentou Miau presunçosamente. Seu gato maldito, eu ainda odeio você. Os lábios ensanguentados de Moria se contraíram enquanto a tripulação ria, e a alegre reunião fez com que os últimos 3 anos parecessem meros momentos. Mas quando as risadas diminuíram, Aqua começou a usar sua magia de cura em Moria e Absalom. Ei, Moria, a julgar pelos sinais por aqui, houve uma batalha há pouco tempo? Perguntou Tomoya de repente. Sim, era aquele bastardo, Doflamingo. A simples menção do nome de Doflamingo fez Moria cerrar os dentes. Assim que eu me recuperar, vou marchar direto para Dressrosa e despedaçá-lo. Não precisa, respondeu Tomoya enquanto se levantava lentamente do sofá de couro, com a expressão ficando mais sombria. Com o pensamento, o poder da Goro-Goro no Mi fluiu de volta para ele, amplificado pelo Aqui da observação, espalhando-se em todas as direções como ondas elétricas. Em poucos instantes ele localizou os piratas Don Quixote, que estavam fugindo a toda velocidade pelas águas próximas. Em seu encontro anterior no Novo Mundo, Tomoya foi fácil com eles, permitindo apenas que Aqua invocasse um tsunami para virar seus navios. E a batalha no Reino de Deus foi orquestrada pelo governo mundial. Mas agora machucar seus companheiros de tripulação em sua ausência, isso era algo que Tomoya não podia perdoar. Sentindo a intenção assassina no olhar de Tomoya, Moria entendeu imediatamente. Sem dizer nenhuma frase inútil como não se envolva, ele simplesmente sorriu fracamente de onde estava deitado no sofá. Deixo isso com você, capitão. Tomoya assentiu levemente em resposta. No segundo seguinte, arcos elétricos crepitaram enquanto sua figura desaparecia. No navio dos piratas Don Quixote. Droga! Por que estamos tão lentos? Acelera logo. Doflamingo gritou ansiosamente para o timoneiro do convés, com os nervos à flor da pele. Este é o mais rápido que podemos ir, jovem mestre. Trebol tentou acalmá-lo. Só porque aquele cientista maluco, Miau, apareceu não significa que Tomoya esteja definitivamente de volta, certo? Talvez ele já esteja morto em algum lugar no mar. Ao ouvir isso, os outros tripulantes começaram a dar suas opiniões. Na verdade, todos sabiam lá no fundo que se a equipe do restaurante do mar estivesse realmente viva, não haveria para onde correr. Convencer Doflamingo era apenas uma forma de se confortar. Mas a realidade é sempre cruel, e não há dívidas que não sejam pagas no mundo pirata. BZZZT. O som de eletricidade crepitante ecoava no mastro do navio, causando arrepios na espinha de todos os piratas a bordo. Infelizmente estou bem vivo. Tomoya estava no topo do mastro, com as mãos nos bolsos, olhando para a família Don Quixote no convés. Tomoya. Ao ver o rosto tão familiar, o coração de Doflamingo disparou, seus cabelos ficaram em pé enquanto suor frio escorria pelo seu rosto. Doflamingo? Tomoya lentamente tirou a mão do bolso. Naquele instante, seu Aqui do Conquistador explodiu. O céu antes claro escureceu quando pesadas nuvens negras se formaram. Das profundezas das nuvens, relâmpagos vermelhos rugiam como feras selvagens, criando uma cena apocalíptica. Espera, Tomoya. Você não pode me matar. Estou sendo apoiado por Kaido, a besta. A expressão de Tomoya permaneceu inalterada. Eu posso lhe contar o segredo do Tesouro Nacional dos Dragões Celestiais. Ainda sem resposta do Tomoya. Droga. Você sabe com quem está lidando? Percebendo que Tomoya estava decidido a matá-lo, Doflamingo parou de tentar implorar e liberou seus poderes de Akuma no Mi ao máximo, pronto para uma batalha desesperada. Svi, svi, svi. Todo o navio pirata se transformou em cordas grossas e afiadas cobertas com Aqui de armamento avançado, lançando o ataque final de Doflamingo, 16 balas divinas. Fio divino. Olá. E sayonara. Tomoya calmamente abaixou a mão levantada. Bum. Um enorme raio, carregado com o Aqui do Conquistador, caiu, aniquilando o navio e o mar ao redor, não deixando nada para trás. Depois de acabar com a família Don Quixote, Tomoya pairou no ar, com eletricidade crepitando por seu corpo. Mas ele não parou por aí. Em vez disso, liberou todo o seu poder em direção ao céu. Sinta esse medo e pânico há muito esquecidos mais uma vez, governo mundial, dragões celestiais. Esta é uma declaração de guerra total. Os trovões se bombavam enquanto as ondas surgiam, e como se fossem virar o mundo de cabeça para baixo depois de 3 anos de silêncio. Raios de 1 milha de comprimento caíam continuamente nas águas ao redor da Ilha das Sombras. O rugido aterrorizante da Goro-Goro no Mi ecoou por todo o Novo Mundo. Capítulo 276. No Castelo Escuro, um grupo de companheiros se reuniu em frente a um sofá de couro, onde Tomoya estava sentado em cima do excêntrico cavaleiro. Não acredito que tanta coisa aconteceu nos 3 anos em que estivemos fora. Tomoya tomou um gole do chá preparado por Aqua e imediatamente o cuspiu. Que tipo de chá estragado é esse, seu idiota? Esperando, no máximo, água purificada, ele provou um líquido ardente, parecido com água com pimenta. Um pequeno preço pelo tratamento rude que você deu a essa deusa, Aqua riu presunçosamente. Deusa idiota, você mudou. Você se tornou desonesta. Assim que Tomoya pensou nisso, Miau começou a rir do outro lado da sala, mostrando um sorriso travesso. Ah, entendi, foi um plano desse cara podre. Parece que ele foi fácil demais com eles neste mundo maravilhoso. Tratamento rude? Abaixo dele, Darkness ofegou, seu maldito rei demônio.
O que exatamente você andou fazendo depois de me deixar? Ela pronunciou as palavras boa ação com uma estranha inocência, como se quisesse dizer isso literalmente. Mais uma adição estranha e pervertida à nossa equipe. Moria olhou sem jeito para Darkness, cujo rosto estava vermelho, e sentiu uma pontada de apreensão. Toda vez que ele se reunia com Tomoya, sempre havia rostos estranhos e peculiares por perto. Ele se perguntou onde eles encontraram todos esses companheiros estranhos. Naquele momento, Tomoya não estava interessado em acertar contas com Aqua. Em vez disso, ele abaixou a cabeça, sua expressão ficando sombria. Como Moria havia dito nos 3 anos em que estiveram fora, o mundo pirata passou por uma grande reviravolta. O sistema Shichibukai foi completamente abolido pelo governo mundial, substituído pelos altamente poderosos serafins. Essa mudança, que deveria acontecer muitos anos depois, foi acelerada. O motivo? Muito provavelmente o Dr. Vegapunk, usando a tecnologia negra que havia adquirido de Miau, acelerou o desenvolvimento dos serafins. Considerando que o velho possuía a Nomi Nomi no Mi, dominando séculos de conhecimento científico, alcançar tal avanço não foi difícil. A abolição do Shichibukai foi a razão pela qual Doflamingo arriscou irritar o restaurante do mar e atacou a Ilha das Sombras. Um lugar como Punk Hazard não era mais adequado como uma fortaleza pirata. Além do Shichibukai, a outra grande potência, o Yonko, também passou por mudanças significativas. Diante da recuperação gradual do governo mundial e da marinha após a Guerra dos Deuses, até mesmo os imperadores do mar perceberam a crescente crise e formaram alianças para fortalecer suas posições. Essas alianças incluíam a Aliança dos Hegemônicos dos Mares, formada pelos Piratas das Feras e Piratas da Big Mom, a Aliança Fantasma do Leão liderada por Shiki, o Leão Dourado e a Frota Pirata de Douglas Bullet, os Piratas do Ruivo e o espadachim mais forte do mundo, Olhos de Gavião, formando uma verdadeira fortaleza impenetrável de uma tripulação. O único Yonko que não estava alinhado com outros lutadores de alto nível era a figura lendária da antiga era, Barba Branca, que liderou os piratas do Barba Branca sozinho. Mesmo assim, a força geral dos piratas do Barba Branca havia crescido muito além do que era 3 anos antes. Os antigos Shichibukai, Genbei e Crocodile agora se tornaram os capitães da 2ª e 4ª divisões do Barba Branca. A lealdade de Genbei era esperada, mas Tomoya não previu que Crocodile, que certa vez procurou a cabeça de Barba Branca, se juntaria a eles. De acordo com Moria, depois de se juntar a eles, Crocodile não obedecia ordens, mas frequentemente desafiava a Barba Branca. Parecia uma reminiscência da época de Ace, embora talvez com algumas diferenças. Tomoya só conseguiu descobrir os detalhes ao encontrar os piratas do Barba Branca novamente. Além dessas 4 reconhecidas equipes de imperadores do mar, Marshal Deteage, que consumiu a Yami no Mi, e Bug, abençoado com a sorte do conquistador, acumularam poder considerável, cada um comandando seus territórios. A mistura de antigas e novas forças piratas estava abalando todo o mar. O governo mundial apelidou essa turbulenta era pós-guerra dos deuses de Era do Mal Extremo. Em resposta, e para consolidar sua autoridade absoluta, a Marinha Restaurada iniciou um recrutamento mundial há 1 ano. 2 novos almirantes se juntaram, e junto com Sakazuki, Kuzan e Borsalino, a nova estrutura dos 5 almirantes foi formada. O antigo almirante da frota foi promovido a comandante supremo dos 3 exércitos, ficando atrás apenas dos 5 anciões no poder. O antigo almirante Zephyr se aposentou, e Sengoku assumiu a posição de almirante da frota, comandando 5 almirantes e vários vice-almirantes estacionados no Novo Mundo. E isso foi apenas uma parte das mudanças nas altas patentes da Marinha. Abaixo do nível de vice-almirante, o pessoal foi reabastecido após o recrutamento em massa, desenvolvendo-se ao longo de 3 anos em uma força estável capaz de combater os piratas. Este foi o relato de Moria sobre o mundo 3 anos depois. Claro, havia muitos outros detalhes que não poderiam ser facilmente cobertos em um curto espaço de tempo, como o desaparecimento do exército revolucionário e a fortemente oprimida Agência Mundial de Notícias Econômicas. Tomoya, o que faremos agora? Moria cerrou os punhos, rangendo os dentes. O governo mundial sabe que você voltou e com certeza usará Hancock, preso em Impel Down, para atraí-lo para fora. Depois que o grupo de Tomoya desapareceu, Moria percebeu que a maré havia mudado e decidiu se manter discreto, recuando com o que restou de sua tripulação pirata para a Ilha das Sombras. Mas a impetuosa e teimosa Hancock era diferente. Em sua busca por informações sobre seu amado e por vingança contra o governo mundial e a marinha, ela ignorou os apelos de Hyleg e Shaq e invadiu Marineford de forma imprudente, demolindo muitos prédios. O resultado era previsível. Ela sofreu uma derrota esmagadora e foi enviada para o 6º nível do Impel Down por Aokiji, Akainu e Kizaru. A menção de Hancock, as expressões despreocupadas de Aqua e dos outros imediatamente desapareceram, seus olhares raivosos e ansiosos se voltando para Tomoya. É possível usarem a Hancock para iniciar a guerra de Marineford? O rosto de Tomoya escureceu quando ele pousou sua xícara de chá, levantando-se lentamente, seus olhos brilhando com intenção assassina. Infelizmente eu não sou Barba Branca. Pessoal, é hora de mostrar ao mundo que estamos de volta. Vamos destruir a tal Impel Down e resgatar Hancock. Sim. À medida que o moral da multidão aumentava, os olhos de Moria se encheram de lágrimas. Ele suportou inúmeras dificuldades, recusando-se a se submeter a qualquer uma das forças dos Yonkou, tudo por esse momento revigorante. Logo, o sonho sem fim, transformado de sua forma de dragão novamente em um navio, afundou nas profundezas do mar, liderando o grupo corajosamente em direção a Impel Down. Ao mesmo tempo, na sede da Marinha do Novo Mundo, em uma ampla sala de reuniões, todos os oficiais foram convocados para tratar da situação urgente do retorno do restaurante do mar. A reunião foi presidida por ninguém menos que o rei das reuniões, Branio. Quando a tela holográfica se iluminou, imagens e informações detalhadas de Tomoya, Aqua e seus companheiros apareceram.
Do outro lado da tela, militares da marinha vestidos com capas da justiça ocupavam os assentos em vários níveis. Na primeira fila estavam o almirante da frota Sengoku, Zephyr dos Punhos Negros, Garp, o Punho, vice-almirante Tsuru e outras figuras lendárias da antiga era que agora ocupavam os mais altos cargos. Na segunda fileira, os 5 almirantes, cada um com uma expressão distinta, representavam o poder máximo da marinha. Da esquerda para a direita estavam o lânguido e desdenhoso Ryokugyu Aramaki Borsalino lixando as unhas, Akainu sentado ereto com uma expressão cautelosa, Aokiji com um olhar vazio e Fujitora sorrindo fracamente. Cada postura refletia uma atitude diferente em relação ao grupo de Tomoya. Na terceira fileira, além das fileiras de vice-almirantes, havia 3 indivíduos com capas de cores especiais. Eles eram Chaton, Somer, a Cobra Branca e Momosaji Gion. Então, ele finalmente apareceu. Somer, mordendo 2 charutos perigosamente grandes, fixou um olhar penetrante na imagem de Tomoya. Agora candidato a almirante, o comportamento calmo e maduro de Somer havia evoluído consideravelmente em relação a 3 anos antes. A cicatriz cruel que corria por sua bochecha demonstrava uma resiliência experiente. Em apenas 3 anos ele passou de contra-almirante a candidato a almirante, não apenas devido aos seus talentos e conquistas, mas também ao momento favorável. Na época, as forças da Marinha sofreram perdas severas, com a cobertura negativa contínua da Agência Mundial de Notícias Econômicas. O governo mundial precisava de uma figura para levantar o moral. Com os almirantes feridos e incapazes de comparecer, Somer, como discípulo de Garp que participou da Guerra dos Deuses, era o candidato ideal. O governo mundial reconheceu os esforços de Somer na captura de vários piratas do Novo Mundo, elogiando sua escolha estratégica de priorizar a proteção dos dragões celestiais e apelidando-o de herói da Marinha da Nova Era. Somer não conseguia acreditar que havia conquistado esse título simplesmente por se recusar a se opor a Tomoya e descontar sua raiva nos piratas que ficaram para trás. O que o enfureceu ainda mais foi que ele nunca havia protegido nenhum dragão celestial. Seus protestos foram repetidamente rejeitados pelo novo almirante da frota Sengoku. Somente através do incentivo de Garp Sengoku Somer finalmente aceitou o cargo, ascendendo ao longo dos anos até o posto de candidato a almirante. Concluindo, a ameaça representada pelo restaurante do mar em suas tentativas de derrubar o governo mundial excede em muito a dos Yonkou. Seu nível de perigo e prioridade são os mais altos. Após discussões entre o comandante-em-chefe Kong e o almirante da frota Sengoku, o grupo de Tomoya foi designado como alguém que supera os Yonko, não como um rei pirata, mas como um rei demônio. No pódio, Branio listou os crimes hediondos cometidos pelo grupo de Tomoya, apertando solenemente um botão em seu controle remoto. Uma dúzia de novos cartazes de recompensas apareceram na tela. Após o término da reunião, os oficiais da Marinha saíram com emoções complexas. Hahaha. Aqueles idiotas do governo mundial devem estar em pânico agora, certo? Caminhando na frente, Garp riu muito, sem medo de demonstrar sua alegria. Como alguém que conheceu Tomoya no início, ele também veio da Vila Fuxia e o entendia melhor. Sob a pressão do governo mundial, a verdadeira justiça era difícil de ser alcançada na Marinha atual. Talvez o retorno de Tomoya pudesse mudar o estado atual das coisas, oferecendo um vislumbre de esperança para o mundo. 3 anos atrás, Garp não teria pensado nisso, pois entendia muito bem o quão profundamente enraizado o governo mundial estava, imune a qualquer força única. Mas a Guerra dos Deuses e a queda do ancião Saturn despertaram uma tênue esperança nele, não na força de Tomoya, mas em seu talento e influência aterrorizantes. Garp, você tem alguma ideia do que está dizendo? Sengoku disparou com uma voz áspera. Ah? Foi mal, finja que eu não disse nada. Garp sorriu descaradamente, ignorando o assunto enquanto acenava para a marinha ao seu redor. Você, Tsuru suspirou impotente. Na verdade, todos entendiam os sentimentos de Garp. No entanto, independentemente de como se sentissem, o presente e o futuro pertenciam ao governo mundial e aos dragões celestiais. Ei, Sakazuki-senpai, aquele restaurante do mar é realmente tão formidável? Mais atrás no grupo, Aramaki, com admiração nos olhos, questionou Sakazuki. Ele se juntou à marinha inspirado pelos feitos de Sakazuki nos últimos anos. Como um fervoroso defensor da supremacia dos dragões celestiais, Aramaki desprezou a afronta de Tomoya aos deuses, e buscou mais informações para administrar a punição mais severa possível. Branio explicou tudo. Eles são mais perigosos que os Yonkou, e não é só o Tomoya. A tripulação dele é formada por pessoas formidáveis. Sakazuki deu uma tragada no charuto, reprimindo um ressentimento latente. Mesmo agora, a lembrança do punho desesperado daquele homem assombrava seus pesadelos. Apesar de 3 anos de treinamento incansável, ele duvidava de qualquer mudança se eles se enfrentassem novamente. Um monstro assustador surgiu, tornando o nosso trabalho muito mais difícil, comentou Borsalino, com as mãos nos bolsos, lembrando-se do rosto de Tomoya. Durante 3 anos, ele tentou replicar a imunidade de Tomoya aos efeitos do mar, mas falhou repetidamente. Com o tempo, o homem normalmente preguiçoso desenvolveu uma obsessão. A presença deles, seja boa ou ruim para o mundo, permanece incerta. Kuzan olhou para o céu do quartel-general da Marinha, perdido em pensamentos. A atitude antes resoluta agora parecia hesitante e conflituosa. Bem, Kuzan, acredito que uma resposta surgirá em breve. Fujitora, batendo com sua bengala, aproximou-se dele. Desde que Vivi e Koza foram levados de Alabasta, eles visitaram Vila Fuxia no Mar do Leste, Water 7 e até Skipieia. Por meio de inúmeros seguidores, Fujitora obteve uma compreensão abrangente da tripulação de Tomoya. Eles não eram os vilões irredimíveis pintados pelo governo mundial, nem o rei demônio destruidor de mundos que eles foram retratados.
O que levou Fugitora a se juntar ao recrutamento e se estabelecer no QG da Marinha foi, na verdade, a própria Alabasta. Como um país sem litoral e com milhões de habitantes, a ascensão da religião Axis era algo que o governo mundial não podia tolerar, e a repressão se tornou rotina. Para proteger Alabasta, recentemente libertada da seca de uma guerra sem sentido, Fugitora confiou em sua força, tornando-se almirante da Marinha. Capítulo 277. Nas profundezas de Impel Down, no sexto nível escondido, os corredores escuros e úmidos estavam cheios do som metálico de correntes que ocasionalmente raspavam o chão. Dentro das celas sombrias, pares de olhos monstruosos e selvagens brilhavam com intensa malícia. Os presos aqui eram todos criminosos notórios. Mesmo um deles solto no mundo exterior poderia causar um banho de sangue. Desde a fuga liderada pela Bala Leão Dourado, 3 anos atrás, vários prisioneiros infames escaparam daqui. Embora muitos tenham sido recapturados e trazidos de volta, o número de presos ainda permaneceu muito menor do que antes. Mas o sexto nível nunca foi tão animado. Havia apenas uma razão para isso. A presença da mulher considerada a mais bonita do mundo, a imperatriz pirata Boa Hancock, estava agora entre eles. Os piratas entediados se divertiam lançando provocações vis a Hancock, trancado na cela mais profunda. Sem esperança para o próprio futuro, esse era seu único consolo na prisão onde morreriam. Presa por correntes de pedras do mar nos pulsos e tornozelos, Hancock não demonstrou nenhuma resposta às provocações repugnantes. Para ela, esses homens não eram diferentes dos mortos. De fato, na mente de Hancock, aquele homem definitivamente viria atrás dela. Não importa se demorasse 1 ano, 3 anos ou até 10, ela estava disposta a esperar, convencida de que um dia ele apareceria. Clique, clique. O som de passos firmes interrompeu a conversa dos piratas, e uma luz fraca penetrou nas celas escuras. Sob os olhares cautelosos e temerosos dos piratas, uma figura imponente no uniforme do diretor se aproximou da cela de Hancock. Boa Hancock, tenho algo para lhe informar. Magellan virou a cabeça desajeitadamente, olhando para as correntes no canto da cela, e falou em um tom frio. Toda vez que ele descia para dar notícias a Hancock, ele fazia questão de evitar olhar diretamente nos olhos dela, temendo ser cativado por sua beleza de tirar o fôlego. Apesar de ser o mais forte em Impel Down, nem mesmo ele poderia correr tal risco levianamente. Hancock permaneceu em silêncio, com a cabeça baixa. Durante os últimos 3 anos, Magellan ocasionalmente trazia jornais, alegando que era uma cortesia especial para os presos. Mas a maioria das notícias era trivial, novos Yonko, novos almirantes, assuntos insignificantes. Com o tempo, a expectativa esperançosa de Hancock se transformou em indiferença. Magellan, imperturbável pela falta de resposta, continuou com as ordens transmitidas de cima. Daqui a 3 dias, no quartel-general da Marinha do Novo Mundo, você será executado publicamente. Assim como Tomoe havia previsto, o governo mundial planejou usar Hancock para atraí-lo, iniciando uma inevitável guerra de confronto. Ao ouvir isso, os olhos de Hancock se arregalaram enquanto ela levantava a cabeça para olhar para Magellan, deixando seus longos cabelos negros caírem sobre grande parte do rosto. Não foi sua morte iminente que a chocou, mas sim a mensagem subjacente nas palavras de Magellan. Se o governo mundial pretendesse executá-la, poderia ter feito isso há 3 anos. Por que esperar até agora? Magellan, diga-me, é porque Tomoe apareceu? A voz de Hancock estava cheia de excitação enquanto ela puxava as correntes pesadas, movendo-se rapidamente para agarrar as barras com as 2 mãos. Esta é uma ordem do governo mundial. Não posso divulgar mais nenhuma informação. Não querendo responder diretamente, Magellan virou a cabeça ainda mais para longe. Contudo, a falta de resposta foi, em si, uma resposta. O coração de Hancock batia forte e um sorriso de alegria se espalhou por seu lindo rosto. Mas sua alegria logo foi substituída por uma expressão determinada e solene. Como se estivesse lendo seus pensamentos, Magellan lhe deu as costas e cruzou as mãos atrás do corpo. Não tente nada tolo, como suicídio. Uma equipe médica monitorará você 24 horas por dia. Suas palavras imediatamente lançaram uma sombra de desespero nos olhos de Hancock. Só agora ela se arrependeu amargamente das ações imprudentes que havia tomado 3 anos atrás. Aproveite seus últimos 3 dias. Com isso, Magellan se virou para deixar o 6º nível. Estrondo. De repente, uma explosão ensurdecedora ecoou de cima, sacudindo violentamente todo Impel Down. Magellan ficou surpreso e imediatamente apressou o passo para sair. Buru buru buru. A uma curta distância da cela dela, o transponder dele tocou. Olá, aqui é o Magellan. O que está acontecendo aí em cima, Hannibal? Diretor, estamos em sérios apuros. Piratas. Piratas invadiram pela frente. O que? A chamada terminou abruptamente, e um som de trovão cortou toda a comunicação. Poucos momentos antes, enquanto a Magellan descia para o 6º nível, fora de Impel Down, o sonho sem fim acelerou pelo Cowbelt, deixando um longo rastro no mar, que antes estava parado. No convés, Moria e o resto da tripulação do restaurante do mar estavam reunidos, olhando fixamente para a iminente fortaleza-prisão à distância. Normalmente, um ataque surpresa do ar ou do mar profundo seria mais eficaz do que atacar diretamente. Mas Tomoe estava ali para fazer uma declaração. Não havia necessidade da cautela habitual. Ataque inimigo! Ataque inimigo! Abram fogo! Os navios da marinha que guardavam Impel Down notaram imediatamente a aproximação do sonho sem fim. Conforme as ordens de ataque eram dadas, os navios da marinha modernizados posicionavam canhões de laser nos mastros e alçavam voo. Nos últimos 3 anos, a versão jovem do sonho sem fim, criada pela Vegapunk, entrou em serviço. Equipada com armamento laser poderoso o suficiente para rivalizar com os pacifistas. Foi uma das razões pelas quais os Yonkou foram forçados a formar alianças.
Os novos navios da marinha, com sua velocidade e mobilidade sem precedentes, eram uma pedra no sapato dos piratas que ainda dependiam de embarcações movidas a vento. Entretanto, desta vez a marinha estava diante de um sonho sem fim ainda mais atualizado. ZZZZ. Antes que os canhões de laser da marinha pudessem carregar totalmente, o canhão eletromagnético da tripulação já havia disparado. O raio de energia aterrorizante rasgou o ar, atingindo instantaneamente um dos navios da marinha no ar. Explosões ocorreram e o mar ficou cheio de detritos. De volta ao primeiro nível de Impel Down, os guardas, chocados com a devastação, correram para fechar as enormes portas de aço. Mas antes que pudessem agir, um relâmpago passou rapidamente, deixando todos os guardas inconscientes. À frente estava Tomoya, caminhando confiantemente em direção a Impel Down. Seus companheiros o seguiram, enquanto Miao e Uta submergiram o sonho sem fim para guardar sua fuga. Intrusos! Intrusos! Os guardas de Impel Down se mobilizaram rapidamente, empunhando espadas e canhões. Esses guardas foram selecionados por sua destreza física e experiência de combate, muito além daquelas dos soldados comuns. Infelizmente, eles agora enfrentavam uma tripulação aterrorizante, muitos dos quais estavam no mesmo nível dos comandantes Yonko. Tomoya mal precisou levantar um dedo. Com apenas um olhar penetrante, seu Haki do Conquistador varreu os guardas sem deixar ninguém de pé. Avançando sem esforço pelo primeiro nível, eles logo chegaram ao segundo nível, o Inferno Carmesim. Os gorilas azuis posicionados no outro extremo da passagem foram rapidamente derrotados. Os piratas presos ali reconheceram o grupo de Tomoya e correram para as grades da cela, gritando pelo trovão do mal supremo. Ignorando a multidão, Tomoya disparou uma rajada de sua espada do desfiladeiro, destruindo a floresta de espadas externa das celas da prisão, enquanto prosseguia para o inferno das bestas no segundo andar. Criaturas como cobras basiliscos, bestas com cara de leão, escorpiões venenosos e esfinges foram todas esmagadas sem piedade. Continuando para o terceiro nível, o inferno da fome, as feras despertas e fracassadas foram deixadas inconscientes por um raio. No quarto nível, o inferno flamejante, Tomoya e seu grupo encontraram o vice-diretor Aniabal, o diretor-chefe Shiryu da Chuva e o carcereiro-chefe Sad, todos decididos a deter seu avanço. O único oponente desafiador era, naturalmente, Shiryu da Chuva, cuja força era comparável à de Magellan. Após trocar alguns movimentos, o cruel espadachim caiu diante das espadas gêmeas de Tomoya, fortalecidas pelo Haki do Conquistador. Nesse momento, Anjabal contatou Magellan com urgência para pedir ajuda. Logo o trovão encheu o ar quando uma explosão enorme engolfou o inferno flamejante. No quinto nível, o inferno congelante, o grupo encontrou Magellan assim que ele saiu do elevador de transporte. Tomoya, o trovão do mal supremo. Nunca imaginei que você chegaria tão cedo. Os olhos de Magellan brilhavam com intenção assassina, seu corpo pingando veneno roxo. O fato de eles terem chegado até ele ileso significava que todos os outros, incluindo Shiryu, haviam sido derrotados. Afaste-se, Magellan. Só viemos aqui para trazer nosso camarada para casa, disse Tomoya em voz baixa. Magellan e Aniabal eram homens que ele respeitava por seu dever e integridade em manter a paz de Impel Down. Mas o respeito por si só não o impediria de resgatar Hancock. É por causa de criminosos como você que ignoram as regras, que a existência do Impel Down é justificada. Este é o lugar que jurei proteger com a minha vida. Não deixarei ninguém passar tão facilmente. Mesmo sabendo da enorme diferença de poder entre eles, Magellan não tinha intenção de recuar. Tal era sua determinação inabalável. Glurp, glurp. O veneno roxo que cobria seu corpo começou a ferver, e uma densa névoa venenosa irrompeu. Um veneno vermelho mais forte substituiu o roxo, inchando e formando uma criatura monstruosa. Gigante venenoso, julgamento do inferno. Sem hesitar, Magellan ativou seu ataque mais forte. Parece que não há espaço para negociação. Tomoya suspirou suavemente. Se o mundo está quebrado, não é culpa deles. No instante seguinte, um relâmpago brilhou, arcos de eletricidade se enrolaram ao redor dele, reunindo-se na intensa armadura do deus do trovão. O vento frio de fora foi instantaneamente dissipado pelo choque do veneno e do raio. Prepare-se para enfrentar o julgamento do inferno, Tomoya. Magellan rugiu, controlando a enorme mão direita do gigante venenoso enquanto ele se movia em direção a Tomoya e sua tripulação. Sua intenção era clara. Se ele quisesse derrotar essa tripulação, que até mesmo o governo mundial e a sede da marinha consideravam perigosa, sua única chance era seu veneno mortal. 200 milhões de volts, dragão do trovão. Tomoya levantou a mão, liberando um colossal dragão de relâmpagos que atingiu a mão envenenada sem medo. Estrondo. Um raio surgiu, e a frágil mão envenenada explodiu, fazendo chover gotas de veneno por toda parte. Ele teve sucesso? Magellan fixou seu olhar no grupo de Tomoya, cercado pela chuva venenosa que caía, mas nenhum deles se moveu um centímetro, seu coração se enchendo de medo. Quando o veneno caiu sobre eles, uma misteriosa luz azul brilhou, purificando-os e transformando-os em água limpa. Impossível. Confiante em seus poderes, Magellan ficou atordoado, com suor frio escorrendo de sua testa. Você realmente achou que poderia nos emboscar com isso? Que piada! Aqua zombou enquanto guardava seu cajado, zombando de Magellan. Brincar com líquidos diante da deusa da água foi um erro de principiante da parte de Magellan. No entanto, pior que a incompatibilidade elementar era a humilhação de ser ridicularizado pela deusa idiota. Uma experiência tão terrível lhe traria sofrimento por muito tempo. Agora você entendeu? Tomoya retraiu calmamente a poderosa armadura do deus do trovão, com o olhar fixo no rosto chocado de Magellan. Nem suas habilidades, aqui, nem suas habilidades físicas se igualarão a nós. Então, devo simplesmente me afastar e deixar você passar? Continue sonhando. Magellan cerrou os punhos, forçando todo o seu poder enquanto seu gigante venenoso crescia ainda mais, emitindo uma aura assustadora.
Proteger esta prisão é meu dever jurado, mesmo que isso custe minha vida. Sentindo sua determinação indomável, Tomoya parou de falar e sacou suas duas espadas, a Sandai Kitetsu e a Shuzui. Um relâmpago vermelho escuro, impregnado com o Aki do Conquistador, crepitava ao redor deles. Ele estava pronto para liberar todo o seu poder. Desculpe, mas não importa o que aconteça, Hancock, eu vou te levar para casa. Uma batalha terrível começou, e as ondas de choque destruíram o 5º nível, atravessando o teto até o 6º nível abaixo. Escombros caíram, junto com o corpo inconsciente de Magellan e uma luz penetrante. Nas profundezas de sua cela, Hancock olhou através da luz ofuscante, observando à frente. Como se respondesse à sua esperança, Tomoya surgiu da fumaça, com duas espadas na mão, avançando. Seguindo-o estavam King, Kana, Escanor, Brook, Darkness e Moria. Seu noivo, em sua imaginação, seus companheiros realmente vieram resgatá-la. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.